hoje é a lição número 4, que o título fala A Igreja e o Reino de Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Então a gente vê aqui, irmãos, o texto áureo que se encontra em Marcos 1:15. Fala assim, ó: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a verdade prática nos diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Por incrível que pareça, irmãos, o hino que a gente acabou de louvar fala sobre a volta de Cristo. Então é uma confirmação que Cristo está às portas. Se nós formos olhar pelo que vem acontecendo, para nós também é uma lição. Os fatos que acontecem no mundo, as coisas que vêm acontecendo, que vêm antecedendo a volta de Cristo, para nós também é uma lição para que nós fiquemos mais próximos de Deus, para que a gente busque mais a Deus, para que quando Ele vier buscar o seu povo, que vai ser rápido, abrir e piscar de olhos, a gente possa subir com Cristo, né? Então, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos 1, versículo 14 a 17. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 a 17. Todos acharam? Amém. Vamos ler juntos, então, irmãos? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém. Glória a Deus. A mesma mensagem que Jesus deu para Simão e André, para se fazer pescadores de homens, é a mesma mensagem que hoje nós pregamos. Eu e você hoje, essa noite, nós somos pescadores de homens. Glória a Deus. Almas. Cada um de nós tem a sua missão de trazer mais almas para a casa do Senhor. Aleluia. Trazer mais almas para a salvação. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que como o fim está próximo, o inimigo também se levanta furioso, porque ele sabe que o fim dele também está próximo. Então ele vai lutar com todas as forças. Primeiro para tentar parar a igreja. Primeiro para que eu e você não conheçam o reino dos céus. Ele vai tentar com todas as forças. Ele vai tentar criar discórdia. Ele vai tentar parar a igreja, dividir, e que é o que ele tenta fazer. Porque ele sabe que ele fazendo isso, ele atinge bem certinho no ponto onde talvez um de nós, talvez eu ou meus irmãos, seja de repente até mais fraco que o outro e acaba não percebendo essa armadilha do inimigo e acaba caindo. Muitas vezes para os irmãos, talvez não vão pensar, o Gil ser forte, não. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu dei lugar nessa parte aí. Muitas vezes eu parei, quando o homem ofendeu, eu parei. E aí Deus mostrou que realmente eu não estava na direção de Deus, estava na direção do homem. Porque quando nós estamos na direção de Deus, o inimigo pode bater, pode fazer o que ele quiser. A gente não para, a gente continua. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico. Fala de introdução. Os irmãos acharam a introdução? Onde tem a palavra-chave, fala reino. Aleluia. Os irmãos, a Bíblia apresenta Deus como um rei. Isso está em Salmo 47, 6 e Salmo 57, 7. Diz assim: que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana,
bem como a sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino, e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então sabemos, irmãos, que a igreja faz parte desse reino. Nós fizemos parte do reino dos céus. E creio que em breve cada um de nós nos parte lá na glória. Aleluia. Eu sei. Volta e meia eu fico vendo notícias sobre as coisas que vem acontecendo no mundo. E talvez quem não tenha a mesma visão que nós, igreja, temos, se assusta, fica sem entender. Mas nós que temos a visão espiritual e sabemos que cada sinal desse é mais um sinal que Cristo está perto, eu creio que todos se alegram. Eu me alegro porque as lutas vão cessar, os problemas vão cessar. Em breve nós estaremos no reino do céu com Jesus eternamente. Então, irmãos, a primeira parte fala sobre a natureza do reino de Deus. Então, o primeiro tópico diz, o título diz, a natureza de Deus. E a primeira parte fala, o reino de Deus, ele é universal. O salmista diz, Deus é o rei de toda a terra. Em Salmos 47, versículo 7, se alguém puder achar para mim. Amém. Salmo 47, versículo 7. Amém. Quem achou pode ler, irmãos. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Amém, irmãos. Aqui o salmista mesmo já reconhecia Deus como rei de toda a terra e soberano. Não há ninguém como ele. Então a gente deve louvar a Deus, exaltar, porque ele é o rei sobre toda a terra. Ele está nos mostrando a extensão do reino dele. A extensão do reino de Deus não é somente uma parte da terra, somente um continente, somente um estado ou um país, é por toda a terra. Então, isso nos mostra, o salmista já mostrava sobre o reino de Deus, a grandeza que é o reino de Deus. Então, seguindo aqui na nossa lição, fala, e da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos céus. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus e a sua universalidade. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a criação, sobre reinos, governos humanos, bem como sobre as hostes angelicais. Isso está em Daniel 4 e 3. Você puder achar para mim depois? Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Alguém achou para mim? Amém. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera em exército do céu e dos moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Esse versículo, irmãos, Deus fez o rei entender, o rei Nabucodonosor, que só há um Deus, um único rei, e que ninguém pode resistir. A gente vê a história que o rei se achava soberano, ele se achava acima de Deus. E Deus registrou nessa parte aí que ele faz o que ele bem quer e o que ele agrada. E ele fez o rei se tornar como animal. Então, o próprio rei, depois que ele passou aquele período como animal, ele admitiu isso, depois de ele ter se tornado animal, e admitiu que só há um Deus, somente um rei, e o Deus é o rei de toda a terra. Então, irmãos, essa parte aqui nós aprendemos que, então, o reino de Deus, ele é basicamente o domínio sobre todas as coisas. A soberania de Deus é sobre tudo que vimos e até pelo que não vimos. Um exemplo, sobre toda a hoste de anjos. A hoste ela tem origem do latim, significa tropa ou exército, que pode ser usado como hostes de demônios, mas aqui se refere a hostes angelicais, como vimos em Daniel 4:35. E então as profecias acerca do reino de Deus, elas estão presentes desde o Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que a mensagem e o conceito do reino de Deus se desenvolvem. E ela se desenvolve, irmãos, de uma forma ainda mais clara, sendo um dos temas que Jesus mais pregou. Temos aqui o exemplo, o Sermão do Monte, que todos conhecem, e algumas parábolas têm o mesmo sentido. Eu anotei algumas aqui, irmãos.
das parábolas. Achei que os irmãos verem. Aleluia, Deus. Irmãos, perdoe quando chega o microfone em casa. Mas ele fala a respeito das parábolas, irmãos, que falam sobre acerca dos reinos dos céus. Se nós parar para analisar, Jesus sempre explicou sobre o reino, sobre parábolas, a quem nos pertencia, a quem ele pertencia também. Vemos que muitas vezes até os fariseus indagavam Jesus. Jesus falava que ele não era desse reino, ele pertencia ao reino dos céus. Então, desde o ministério de Jesus, desde que ele pisou na terra, ele sempre deixou bem claro a respeito do reino dos céus, a qual ele pertencia, a qual nós pertencemos e a qual ele quer que eu e você entenda que nós fizemos parte desse reino. Então, irmãos, aí nós vamos para a segunda parte, que seria a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Fala assim, irmãos: observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu e nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Aqui essa primeira parte nos mostra, irmãos, que muitas vezes, é que nem eu falei, a gente olha tudo que vai acontecendo, você se pergunta, será que Deus permitiu ou será que está acontecendo por acaso? Não, Deus permitiu, porque Ele não perdeu o controle de tudo. É Ele que controla tudo. Então, muitas vezes até nós questionamos até o governo, e a Bíblia fala que desde o governo tudo é controlado por Deus, tudo é permissão dele. Então, aí o segundo parágrafo fala, irmãos, um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo, mas significa que, embora os homens, até mesmo o diabo e os demônios, tenham liberdade e permissão para agir nesse mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania dele. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. É aquilo que eu falei. Por mais que aconteça, digamos, a pior tragédia, tem um exemplo de tragédia que acontece com criança em escola, e às vezes se pergunta, por que isso aconteceu? Será que Deus esqueceu dessas crianças? Ou será que Deus até mesmo permitiu? E aí eu digo a você, tudo está no controle dele. O que aconteceu comigo, com o irmão Rodrigo, talvez o irmão Rodrigo se perguntava mesmo que eu me perguntava, por que Deus permitiu isso comigo? E aí Deus me fez entender que tudo está no controle dele. Nada acontece comigo com você sem a permissão de Deus. Então, irmãos, essa primeira parte nos fala que vemos que mesmo que aconteça de tudo no mundo, como fome, guerras, conflitos, doenças devastadoras, até mesmo tempestades naturais, Deus não perdeu o controle e nem vai perder. Tudo acontece com a sua permissão, pois Ele tem domínio sobre tudo. Alguém achou para mim ali Salmos 103, versículo 19? Amém. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É aquilo que eu falei. Mesmo do céu tem domínio de tudo. Então, seja qualquer evento, dos menores aos maiores, tudo está sob o controle dele. Vemos que, mesmo que nós tenhamos a liberdade de escolher ou agir com nossas próprias ações, até mesmo os demônios têm essa liberdade, mesmo assim isso não muda a soberania de Deus e nem mesmo sobrepõe a sua soberania. O trono do Senhor está nos céus, mas o seu reino domina sobre a todos, é o que diz ali em Salmos. Então, nos mostra, irmãos, que ele muda até mesmo os governantes, o tempo, estações. Então, não importa qual seja o governante ou o presidente, é aquilo que eu falei antes, eles não são soberanos, mas Deus sim, e até mesmo eles estão sobre o governo de Deus. Então, muitas vezes a gente se questiona, talvez um governante que nós não aceitamos, que nós não foi a nossa escolha,
e a gente se pergunte por que ele está no governo. Tudo é permissão de Deus, porque tudo faz parte de um reino, e Deus não perde o controle do seu reino. É como eu falei no início, se Deus perdeu o controle do seu reino, que rei é esse? Não seria um rei a qual você poderia dizer assim, não, então esse reino ele não tem aumento do controle. E não, Deus tem todo o controle. E então ele muda as estações, destrona os reis, estabelece sabedoria aos sábios e conhecimento, e aos que conhecem sabe discernir. E aí temos, irmãos, o tópico 3, que fala sobre o reino de Deus e a nação de Israel. Que agora nós vamos ver como que é definido o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele um governo soberano e teocrático. Alguém que era governado, o povo que era governado por Deus. Deus era o único rei. Então, quando Israel estava organizado em um regime tribal, como foi repartido as 12 tribos, Deus reinava sobre ele. Números 23 e 21. Se você puder achar para mim. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com eles, e o bradar de um rei está entre eles. Amém. Então nos mostra que nenhuma desgraça se vê em Jacó, nem o sofrimento em Israel. O Senhor é o seu Deus, está com ele. O brado da aclamação do rei está no meio deles. E eu achei também em Isaías 43:15, irmãos, que fala que eu sou o Senhor santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. E então, irmãos, Israel por isso era um reino sacerdotal. Era através dos sacerdotes que Deus governava também. E dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação. E por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. E que eu falei para os irmãos antes. Então, irmãos, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, nos mostra que Deus escolhe um povo para ser seu, e a sua escolha começou por Abraão, quando Abraão foi feito a promessa que ele seria o pai das nações. Quando Deus prometeu que Abraão seria pai das nações, ali começou a se concretizar sobre o reino de Deus. Hoje nós fizemos parte da promessa, por mais que a gente saiba que a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, os judeus rejeitaram, mas nós somos co-herdeiros da promessa, nós fizemos parte da promessa. E então, irmãos, e essa promessa seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. E se nós for analisar hoje, olha quanto é o povo que serve a Deus. Se a gente for parar para analisar, a gente sabe que tem muitas igrejas que muitas vezes Deus não é o centro do que eles pregam. Deus não seria o alvo do que eles pregam. Muitas igrejas por aí colocam o dinheiro acima de tudo, ou colocam só bênção. Você vai ser abençoado aqui, abençoado lá. Não prego mais que Jesus ele julga, que Jesus é justiça. Não prego mais a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Eles pregam um evangelho totalmente mudado. E nós aqui hoje nós somos privilegiados porque aqui se prega ainda a ressurreição de Cristo, a morte de cruz, o Calvário. Aqui, quando sempre sobe alguém aqui, eu percebo que, por mais que pregue um versículo que comece com você ser abençoado, sempre nós vemos que quem sobe aqui fala, nós vamos ser abençoados, mas Deus nos traz ainda para nós voltar ao arrependimento dos nossos pecados, a fazer uma análise da nossa vida, ver o que há de errado, ver o que talvez esteja afastando nós do reino dos céus. E tem uma pregação do irmão Léo, o irmão Léo trouxe essa oração aquele dia, ele falou sobre isso, sobre muitas igrejas que hoje o foco é outro, não é mais o evangelho da salvação. O irmão Felipe também, quando ele trouxe
aquela mensagem dos 4 amigos que colocaram aquele paralítico por cima do telhado. E aquele paralítico não teve somente o milagre, ele teve a salvação. E muitas igrejas hoje querem pregar somente que você vai receber o milagre, não trazem você o arrependimento, não fazem você ter aquela mudança, tá certo? Que nós aceitamos, aí cada um que chega aqui pode chegar com seus problemas, com as suas lutas, talvez com os seus vícios, ou talvez até com algumas coisas que veio do mundo para cá. Mas é impossível entrar aqui dentro e não ser transformado pelo Evangelho. Porque aqui nós pregamos a transformação. Quando cada um entra aqui, é impossível não sentir o Espírito Santo entrar dentro de nós e começar a tirar tudo que está de errado. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos tão errados que nós colocamos Jesus de lado e o nosso eu fica no centro. É como se, por exemplo, fosse querer mandar em Deus. Como se, na verdade, não fosse ao contrário, nós ser submissa a Deus. Deus tem que ser submissa a nós. Muitos pregam assim, porque Deus tem que fazer isso para ti, porque Deus vai fazer isso para ti, porque a tua promessa tem que se cumprir aqui, porque você vai ser abençoado aqui. E se você for pegar o Evangelho de Cristo desde o início, ele não falava isso, ele trazia o povo ao arrependimento. Ele falava que você se arrependesse. O próprio jovem rico, qual foi a mensagem que ele disse para o jovem rico? Abandonar tudo e seguir Jesus. E vemos que hoje é mais fácil abandonar Jesus e seguir com a riqueza, seguir com aquele conforto, seguir com as coisas que o mundo te oferece. E o mundo oferece. Eu sempre digo isso, que o mundo oferece. Não pensa você que você chegou até aqui, que o inimigo vai parar de tentar você, te oferecer o que é errado, te afastar do reino dos céus, fazer com que você não entenda qual o propósito do reino de Deus. E ele te oferece, e mais e mais. Pode ser até mesmo filme. Quantas vezes nós em casa estamos assistindo filme e a gente menos espera, aparece algo ali que a gente sabe que não é agradável aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo está todo o tempo conosco. Agora imagine você, se você pudesse colocar o Espírito Santo como uma pessoa. Um exemplo, não só como um Espírito, mas como uma pessoa do teu lado, mas uma pessoa que estivesse te observando. E você começa a ver algo de errado ali, talvez no telefone. Eu quero que você imagine o Espírito Santo te olhando assim, entristecendo. E talvez dizendo, por que ao invés de você estar vendo isso, que está afastando você cada vez mais do reino de Deus, você não começa a buscar mais a Deus? Eu vi um vídeo, irmãos, que falava sobre a respeito de Judas, que trocou Jesus por 30 moedas. Aí essa mesma pessoa falou bem assim, hoje eu não vou no culto porque tem um jogo do meu time, vou ficar em casa hoje. Trocou Jesus também por um jogo, não foi diferente de Judas. Hoje eu não vou no culto porque eu estou muito cansado e hoje eu quero ficar em casa assistindo um filme. Trocou Jesus por um filme da mesma forma. Então não é diferente. E nós vemos hoje muitas pessoas trocando Jesus por tantas coisas que não têm valor algum. E aí eu quero crer que o Espírito Santo fica do nosso lado entristecido, e eu imagino que o inimigo fica sorridendo, olhando de longe e dizendo, mais uma vez eu consegui afastar ele, que é o que o inimigo quer. Então, irmãos, voltando aqui, começou a se cumprir em Israel seu filho, que após teve Jacó, e em Jacó começou a ser cumprido, que hoje vemos a nação de Israel, cujo nome veio por intermédio de Deus, ao mudar o nome de Jacó para Israel, que seria seu povo. Então as 12 tribos, irmãos, uma de cada filho de Jacó. Então esse povo que Deus escolheu, cada filho de Jacó, simbolizando as 12 tribos, ali começou a se propagar a promessa que foi feita a Abraão, de que seria um povo numeroso. E se nós for parar para analisar, quando Jacó teve seus 12 filhos, e aí se você analisar quando José parou no Egito,
E ele ficou aquele tempo todo, até que veio a sua morte. E até que o povo começou a aumentar. E aí o faraó escravizou o povo. A gente vê assim, que quando Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, todos nós vemos quantas 1000 pessoas saíram do Egito. Por mais que estavam escravizados, mas a gente vê ali quão numeroso foi aquele povo que saiu do Egito. Já era promessa de Deus, mesmo estando escravizado, já era promessa, já era um povo grande. E a partir dali, se for analisar a história bíblica, esse povo só veio aumentando, até chegar no dia de hoje, entre eu e você, que fizemos parte desse povo. Então, irmãos, Deus sempre teve interesse em abençoar essa nação, e através dela, todos os outros povos que o aceitassem, que foi o que eu falei agora. Nós fizemos parte desse povo que aceitou Jesus. Mas foi em Jesus que se cumpriu esse desejo de Deus, um descendente real de Davi, que era Deus e se fez homem para morrer por nós e ressuscitar por nós. Assim temos a nossa ligação e conclusão que somos parte de um povo governado por um só Deus, que nos garante a salvação, tanto a nós, que somos gentios, co-herdeiros da promessa, quanto a própria nação de Israel. Então nós fazemos parte dessa promessa, fazendo parte dessa promessa, somos parte do reino de Deus. Nós somos co-herdeiros. Como eu expliquei na lição passada, que co-herdeiros é aquele que, por mais que não está ali escrito, fazendo parte do testamento, mas chegou junto para assistir o testamento, ver qual parte lhe restava. Não que Deus deu somente, digamos, a maioria da parte para o povo de Israel e o que sobrar é para os gentios, não. Isso nos mostra, irmãos, que nós não merecíamos, mas nós fizemos parte. Por mais que o povo de Deus, que fazia parte daquelas 12 tribos, que fazia parte da promessa que Deus fez em Abraão, não aceitaram, nós aceitamos. Nós temos Jesus como Salvador. Aleluia. Nós aceitamos a morte dele na cruz. Nós aceitamos cada sofrimento que ele passou por nós, porque nós somos parte do reino de Deus. E aí nós vamos para o segundo tópico, que fala sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. E a sinopse 1, que é anterior ali, nos fala que as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para Israel e a igreja. Então, irmãos, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O primeiro tópico diz: o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Está em Mateus 12 e 22. Se alguém puder achar para mim. Pode ler de Mateus 12, 22 a 28. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: esse homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. Ele lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. E
Então verdadeiramente é chegado o reino sobre vós. Aleluia. Amém, irmãos. Esse versículo entende, irmãos, que Jesus primeiro curou, fazendo com que ele voltasse a ver e falar. Então a multidão começou a falar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez. Como ele curou alguém que ele era cego, né? E mudo. Então começaram a falar: esse realmente é o Filho de Deus, o Messias aguardado. Então os fariseus, eles ouvindo isso, irmãos, eles começaram a pensar em algo para parar a influência de Jesus, para que Jesus parasse ali, ou que de repente Jesus não fosse notado. Então eles começaram a acusar Jesus de ser o próprio demônio, tentando com isso denegrir a imagem de Jesus, fazer com que Jesus não tivesse talvez o poder que ele estava alcançando, e tentando reduzir até o efeito dos milagres que Jesus fazia, que foi muitos. Então Jesus respondeu, irmãos, que não tinha lógica pensar que Satanás estava lutando contra ele mesmo, que não tinha lógica Satanás se dividir, possuindo aquele rapaz e ao mesmo tempo se expulsando, não tinha lógica. Então, quando os fariseus, no caso, questionaram sobre os outros expulsar demônios, né? Jesus até questionou eles sobre os outros expulsar demônios. Quero crer que Jesus estava falando assim para os fariseus, que talvez os filhos deles também fizessem o mesmo que eles, até mesmo os fariseus estivessem expulsando demônios em algum lugar. E aí Jesus disse a eles isso, se como eles também expulsassem através do demônio, que se tivessem possuído também. Então por isso Jesus mostrou que com ele o reino de Deus já se fazia presente, e ele não era o demônio, ele não era demônio. E aí, irmãos, Jesus disse que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E sabemos que João Batista, como preparou o caminho para o Messias, para a vida de Jesus, ele chamava as pessoas ao arrependimento, anunciando que o reino de Deus estava próximo a ficar presente. Então, para parar de praticar e entender esse versículo, é necessário, irmãos, refletir sobre a importância do arrependimento e a busca pelo reino dos céus, ou o reino de Deus. E isso envolve reconhecer nossos erros, pecados, pedir perdão a Deus e viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, os irmãos fariseus, eles tentaram denegrir a imagem de Jesus, acusando como se Jesus fosse o próprio demônio. Porque, na verdade, o que os fariseus, os judeus, pensavam na época, quando falava a respeito da vida do Messias, de alguém que fosse libertar o povo judeu, eles pensavam que apareceria um rei, um grande exército, que tiraria eles do poder de Roma, que faria com que Roma não fosse mais o rei que estivesse sobre eles, porque eles perderam totalmente, eles perderam o reinado para Roma. E aí, quando eles viram Jesus, um homem humilde, um homem que não se preocupava com as coisas aqui da terra, com os reinos terrestres, mas como o reino de Deus, eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não queriam acreditar, porque na verdade eles entenderam errado. Jesus não veio para livrar eles da mão do reinado de Roma. Jesus veio para libertar eles, para trazer a libertação, a salvação a eles. E isso eles não entenderam. E se nós for analisarmos, tem boa parte do povo judeu espera a volta do Messias até hoje. Tem muitos que pregam aí, muitas religiões que pregam que Jesus era somente mais um profeta, que não era o Messias. Muitos ainda aguardam a vinda do Messias. E nós sabemos que Jesus já veio. E agora, quando ele voltar, vai ser para não buscar e julgar esse povo. Então, irmãos, seguindo aqui, a resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado,
Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Então, os evangelhos, Jesus frequentemente chamava atenção para a dimensão presente do seu reino. Nesse episódio com o qual falei, Mateus ilustra vividamente essa realidade. Jesus, ao libertar e curar endemoniados, cego e também mudo, desencadeou a ira dos fariseus, que acusaram Jesus de agir pelo poder de Beelzebul, ou Satanás. Tentavam a todo custo desacreditar esse milagre extraordinário feito por Jesus. Mas agora nós vamos atentar para a resposta de Deus, irmãos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é portanto chegado a vós o reino de Deus. Então, nessa afirmação, Jesus não apenas justificava seus atos milagrosos, mas também lançava luz sobre um aspecto essencial do reino de Deus. A sua realidade no presente. Jesus proclamou então que o reino de Deus já estava presente, já estava no meio deles e entre os homens. Então, não como uma promessa distante, mas aquela promessa que se cumpriu, como uma experiência imediata daqueles que aceitavam, daqueles que enxergavam que Jesus realmente era o Messias. Então, através de Jesus, através dos seus milagres, através das suas mensagens, Jesus se fazia presente do reino dele na terra. E sabemos que o advento, irmãos, quando fala sobre o advento, quer dizer a chegada. Jesus é o advento, então Jesus chegou. O Messias que ele tanto aguardava estava na frente deles e eles não aceitavam. Então, irmãos, agora nós vamos para o segundo tópico, que fala onde está o reino de Deus. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino se manifesta. Lucas 17, 20 ao 21. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Lermos. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, e guardei um lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusesse e cegas o que não semeaste. Então aqui Jesus ensina que no seu estágio presente, o reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece a Deus, naquele coração que reconhece Ele como verdadeiro e único Rei. E então Jesus explicou, irmãos, que o reino não vinha como uma exibição externa, como eu falei, avassaladora, que fosse como um exército que tomasse o povo de Israel das mãos de Roma e libertasse eles, mas que era o que os judeus esperavam. Então Jesus veio para libertar o povo que estava cativo no pecado, o povo que vivia no pecado, o povo que achava que levando o seu sacrifício, seu pecado fosse perdoado na hora e tornado a pecar novamente. Então Jesus, ele se fez sacrifício presente por nós, de uma vez só. E a gente sabe que muitos sacerdotes da época, quando alguém oferecia sacrifício pelos pecados, o sacerdote o sacrificava, ele levava ao templo e essa pessoa automaticamente era perdoada. E eu fico imaginando, irmãos, quantos pecados ali que muitos confessaram para os sacerdotes e levaram talvez os seus sacrifícios e se acharam seus pecados perdoados, quem sabe até pecados que Deus olhava e abominava. Mas como era a tradição da época, como era a lei da época, então era assim que eles acreditavam. Então, como eu falei, os judeus esperavam alguém que fosse um rei a qual levasse seu exército e tomasse Israel. Então, irmãos, hoje, irmãos, a nossa missão é a mesma qual Jesus pregou. É não pregar um reino aqui, é pregar o reino dos céus. Pregar algo que você vai ser salvo, você não vai ficar aqui. Você vai subir com Deus. Então essa parte, irmãos,
a qual fala, a gente pode entender que o reino de Deus ele não está relacionado ao espaço geográfico, como eu falei, país ou continente, mas com a presença de Jesus, pois onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Se Jesus está em nosso meio hoje, o reino dele está se manifestando. Então, quem crê em Jesus, quem crê que Jesus está com a gente, automaticamente o reino de Deus está conosco, nós fazemos parte do reino de Deus. Então compreendemos que o reino de Deus se manifestou em nosso meio, ou seja, cada vez que alguém aceita Cristo, são curadas, ou pessoas que eram escravas de pecados, são libertas pela palavra de Cristo. Quando deixam de ser propriedade do diabo, ali vemos o reino de Deus se manifestar. Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de vós. Então, cada vez que alguém aceita Jesus, cada vez que alguém se arrepende dos seus pecados, que vem em Jesus a única salvação, talvez o seu único motivo para viver, ou vem em Jesus a solução para tantos problemas que enfrenta, automaticamente já se faz parte do reino de Deus. E o terceiro, irmãos, fala sobre o reino de Deus como realidade futura, que seria o futuramente. Então vamos ver, irmãos, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje mesmo, sendo possível já experimentá-lo agora, contudo ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus 13:49. Então o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Alguém pode ajudar em Mateus 13:49? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém. Então, essa parábola se assemelha muito com a parábola do joio e do trigo. Aqui Jesus usa a rede, os pescadores e peixes, como exemplo, que separam os peixes bons dos ruins, que não eram de boa qualidade. Assim vai ser Jesus quando vier buscar o seu povo. Nessa mesma palavra, separar o bom do ruim, o joio do trigo. A parábola nos ensina, irmãos, que nós lançamos a rede, a palavra, a todos, mas no dia do juízo vai ser separado quem realmente viveu a palavra e quem realmente teve uma vida com Deus e aceitou o Senhor como Salvador. Então aquele que permanece fiel seria o justo, ou justificado pela palavra, e a quem não deu ouvidos ou não aceitou a palavra de Deus, esse já é jogado fora. Então, irmãos, assim como existe o reino de Deus aqui, como o reino presente, existe o reino de Deus também numa realidade futura. Sentimos ele agora, seu poder, quando se manifesta, mas ele se manifestará na sua plenitude, o poder completo, quando vier buscar o seu povo. E será também incluído o milênio, aquele reinado de 1000 anos sobre essa terra. Então, irmãos, entendemos que essa realidade futura é porque Jesus ainda vai voltar e julgar os vivos e os mortos, e vai estabelecer de vez definitivamente o seu reino na terra. Os que pertencem ao reino de Deus terão parte na ressurreição dos justos e herdarão a vida eterna. Aleluia, Deus. E é o que a gente almeja. Talvez até pessoas que, porventura, na nossa caminhada, já partiram com Cristo. Nesse dia, todos eles ressuscitarão e estarão todos na glória. Eu sempre uso uma mensagem para minha família. Como todos sabem, a gente perdeu o pai de uma forma bem dolorosa para nós, e muitos da minha família, dentre tios, parentes próximos, começaram a culpar a Deus, a colocar Deus como se ele fosse o culpado do que aconteceu, e automaticamente
quero deixar Deus de lado. Se Deus não curou o João, não curou o pai, eu não quero mais seguir esse Deus. Não quero mais seguir esse Deus. E aí Deus falou tão forte comigo, porque eu tenho fé que meu pai partiu o sol. Cada um de nós que perdeu alguém que a gente amava e sabe partir o salvo, a gente tem essa convicção que para nós voltar a ver essa pessoa, ou quem sabe no ditado aqui, matar aquela saudade que dói, é só permanecendo firme. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei assim, vocês querem ver ele de novo? O único jeito é esse, é permanecer firme. Eu não sei se talvez Deus venha buscar eu antes da volta de Jesus, a gente não sabe. Mas se porventura Deus permitir que todos nós, quando Jesus vier buscar agora, pode ser daqui a um pouco ou amanhã, e nós partir todos juntos, eu imagino a alegria que vai ser você encontrar alguém que você conhecia aqui e saber que partiu salvo. Mas agora, se a gente não permanecer firme, não buscar estar presente, firme na presença do Senhor, pode ter certeza que a gente não vai herdar esse reino. A palavra de Deus é bem clara, irmãos, é bem clara quanto a isso. Não vai subir meio termo, e nem alguém, como diz hoje em dia, um crente sapecado que um pouco está na igreja e um pouco está no mundo, ou que se não se firma na igreja, vai subir aquele que permanece fiel. Aleluia. Aquele que verdadeiramente busca Deus. E eu sei que é difícil, irmãos. As lutas vêm, os problemas vêm. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos problemas, temos lutas. Talvez tem lutas que muitas vezes nos afastam. Quantos de nós, irmãos, passamos cada luta, às vezes a gente tem vontade de parar com tudo. A gente pensa e questiona, nossa, nos dá vontade de parar. E eu vejo que Deus é tão misericordioso, e quando Ele vê que a gente está quase sem força, Ele nos levanta de novo. Aleluia, Deus. Porque Ele sabe do propósito que cada um temos. Ele sabe até onde eu e você podemos aguentar. Ele sabe até onde pode suportar. Jesus não dá, irmãos, um fardo que a gente não possa carregar. Ele dá aquilo que a gente pode suportar. E se você permanecer firme, se você permanecer fiel a Deus, buscando Ele todos os dias, tentando todos os dias melhorar cada vez mais, pode ter certeza que você está mais perto da sua salvação, você está mais próximo de ser salvo. Então, irmãos, estava na parte 2, né, irmãos? A igreja, o reino de Deus com realidade futura, né? Agora nós vamos para a parte 3, que fala sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos assim, irmãos, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Não é em toda a sua expressão. Então o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo sendo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento, mas todavia o reino de Deus existia no Antigo Pacto, assim como debaixo do Antigo Pacto em que Israel era a comunidade do reino. A igreja é a comunidade do reino do Novo Pacto. Então vemos aqui, irmãos, a diferença entre a igreja e o reino de Deus. A igreja ela é parte ou faz parte desse reino, mas ela não é o reino em totalidade, uma total. Ela somente é uma expressão. Então, no caso, ou seja, o reino de Deus é maior e vai além do tamanho da igreja, no modo espiritual. E o reino de Deus existe no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança feita através de Cristo. Em Êxodo 19, 5 e 6. Deixa eu ver se é Êxodo 19, 5 e 6. Isso.
Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Você vai deixar para mim? Agora, pois, atentamente ouvido a minha voz, e guardares o meu pacto. Então, sereis a minha possessão particular, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal. A nação santa são essas as palavras que falará ao filho de Israel. Então, irmãos, antigamente o sacerdote, como eu falei, tinha várias funções no templo. Uma delas era se compadecer pelo pecador. O povo de Israel, ele era implacável quando alguém quebrava essa lei. A gente vê na Bíblia isso. Mas quando um pecador se arrependia, levava um animal ou algo para ser sacrificado, o Senhor pedindo perdão, o sacerdote, nessa função, muitas vezes ele se enchia de compaixão por essa pessoa e intercedia a Deus. E o Senhor até perdoava. Então, nesse contexto, o Senhor estava conclamando ao povo a ouvir a sua voz e guardar a sua aliança, que é o que nos explica esse capítulo de Êxodo. Então, dessa forma, Israel seria sua propriedade, irmãos. Uma propriedade peculiar, especial, então, entre todas as nações. Apesar de toda a terra pertencer ao Senhor, em outras palavras, o Senhor teria Israel como seu tesouro pessoal, separado desse mundo nesse sentido. Então Deus ainda prometeu que ele seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa promessa feita a Israel na antiga aliança, então ela encontrou cumprimento na igreja, na nova aliança com Cristo. Os redimidos por Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que agora foram feitos sacerdotes, nós, como geração eleita, nós somos o povo exclusivo do Senhor. Então nós fazemos parte do reino dos céus aqui na terra, através dessa nova aliança feita com Cristo, um novo pacto. Então, em resumo, irmãos, enquanto o reino de Deus ele é a soberania e a presença universal de Deus sobre toda a criação, a igreja ela é uma comunidade de pessoas que são pessoas regeneradas, pessoas que outrora estavam no mundo, estavam machucadas, com problemas, com seus pecados, e nós somos regenerados, transformados por Cristo. Então, aqueles que reconhecem essa soberania e buscam viver sobre a soberania de Deus, pertencem ao reino de Deus. 1 Pedro 2:9, se não me engano, 1 Pedro 2:9, fala sobre os eleitos segundo a presciência, que seria o conhecimento nato. Então, a presciência de Deus em santificação no Espírito para a obediência e aspersão do sangue. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo. E aí, nós marcados pelo sangue de Cristo, fizemos parte dessa nova aliança, um novo pacto, agora feito com Cristo. Então, a eleição de Deus, ela se realizou e se manifestou por meio da santificação. Os crentes são santificados pela oferta de Cristo hoje, não mais pelo sacrifício como faziam antigamente os sacerdotes, mas pela oferta de Cristo por nós, pela morte de cruz, levando os nossos pecados com Ele. Então em Hebreus 10:10 fala: tu deves acreditar e saber que és santo, não todavia por tua própria piedade, mas pelo sangue de Cristo. E aí nós vamos para a segunda parte, que seria a igreja expressa o reino de Deus. Então diz assim: a igreja ela foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus e nem um remendo que Ele fez na história da salvação. A igreja ela foi projetada e planejada. Ela é a eleita de Deus. Isso significa que, debaixo do pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. E por intermédio delas, as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja, o reino de Deus será conhecido na terra. Então, irmãos, aqui vemos que a igreja ela foi projetada
por Deus, ela não surgiu tipo por um mero acaso, por um mero acidente. Cristo, Jesus, simplesmente vou ver se vai dar certo, não, ela foi projetada, ela foi planejada por Deus com um propósito. Então a igreja ela tem a missão de fazer todas as pessoas conhecer a Cristo e o projeto de salvação que Ele nos deu, ou seja, propagar a salvação por meio de Cristo e também fazer ser conhecido o reino de Deus, no qual nós estamos falando hoje. Então a gente destaca aqui, irmãos, a importância da igreja, todos nós, um corpo só, como um instrumento que Deus escolheu, designado por Deus, para proclamar o seu reino e promover a obra redentora de Cristo na terra. Aleluia. Eu e você hoje, nós somos instrumentos para propagar essa obra de Cristo na terra. Glória a Deus. Quando nós temos a oportunidade, às vezes Deus coloca na nossa frente pessoas talvez sem esperança ou desenganadas, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Que Deus pode mudar a vida, mudar a situação, que Deus pode transformar, que Deus pode curar, que Deus pode fazer com que a situação que talvez foi desenganada, que o homem desenganou, ou que alguém apontou e disse que você seria um perdedor, um fracassado, Deus pode mudar. E isso nos faz esse instrumento. É como a pastora falou ontem a respeito de como a nossa igreja é. Ela é um diferencial. Ela é uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade para agir, para capacitar. O Espírito Santo pega, talvez eu que está sentado ali, minha esposa, e faz um instrumento através dela, através de mim, através de você, propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Levar a salvação até pessoas que talvez não estejam com força de buscar a Cristo. Então nós somos instrumentos nessa parte, para mostrar o reino de Deus. E esse diferencial, irmãos, a gente vê muito. Eu e a minha esposa, nós íamos numa igreja a qual era muito privada essa parte. Não que eu esteja falando mal, mas tem muitas pessoas por aí agora que criticam a igreja que fala alto, a igreja que deixa o Espírito Santo tomar aquela pessoa, se encher, e aquela pessoa ela é tão cheia do Espírito Santo que ela não consegue ficar parada. Ela começa a dançar no Espírito, ela começa a pular, começa a falar em línguas, e a gente percebeu igrejas a qual isso para eles é errado. Eles acham errado. E aí, muitas vezes, nós entramos dentro dessas igrejas, a qual não vou falar o nome, mas muitos irmãos conhecem, e a gente sente aquela frieza espiritual. O pregador muitas vezes está se esforçando, tentando levar a palavra, e tu não ouve um glória, tu não ouve um aleluia, tu não vê ninguém nem batendo palmas, tu não vê ninguém sendo tomado pelo Espírito Santo, e tu percebe que essa igreja ela é fria. A gente se sentia mal muitas vezes, e ainda nós não tínhamos esse costume. E Deus sabe, não adianta chegar aqui e dizer para os irmãos que nós tínhamos esse costume. Talvez a Ju, como ela era da igreja pentecostal, ela tinha, mas eu não tinha esse costume. O irmão dela também percebe que eu chegava quieto e ficava mudo. Eu confesso que muitas vezes eu tinha vergonha de falar alto. O inimigo colocava essa vergonha no meu coração. Tipo, não fala alto, a tua voz não é boa para falar alto, não grita. E eu muitas vezes dava ouvido, e teve muitas vezes que eu até tentei dar uma aleluia forte, eu parecia um papagaio engasgado, né, João? E aí eu me perguntava, meu Deus, eu tenho tanta vontade de dar uma glória alta, mas se eu fizer isso, não tem, a igreja vai levantar e vai rir. E aí comecei a falar com Deus, para Deus tirar aquela timidez de lado, para mim começar a glorificar e para mim sentir Deus, porque eu queria sentir. Eu olhava para os irmãos do lado, até mesmo aqui no púlpito, até mesmo Felipe, quando sentia Deus,
e sempre, né, ele não sentia sempre, né, sempre Deus, e ele ficava de pé, glorificava, e eu olhava e confesso que eu dizia, eu quero sentir isso também, eu quero ver como que é essa experiência. E aí começou as orações nos lares, começou os cultos aqui, e eu comecei a dar liberdade. E eu creio que com essa liberdade que comecei a dar, o inimigo foi perdendo aquela força que ele tinha de chegar e soprar no meu ouvido e dizer, fica quietinho, né? Não fala nada. E hoje eu glorifico a Deus. E é como eu disse no início do culto, eu lembro que eu e minha esposa fomos afastados uns 2 meses, né, da igreja a qual a gente foi ofendido. E eu confesso aos irmãos, eu não sentia saudade. Eu muitas vezes eu falava para a Ju, quando a Ju dizia assim para mim, ela sempre ela me puxava, vamos na igreja igual, né? E eu dizia assim, não, eu volto pior do que eu fui. Eu falei, eu vou ficar em casa. Não adianta, eu falei assim, eu não sentia mais isso. E daí nesses dias que eu fiquei afastado agora, por conta de ter ficado enfermo, eu falei para ele várias vezes, eu falei assim, ó, eu estou com uma saudade de tudo, porque eu tinha saudade de glorificar, de pular. E aquele dia que eu cheguei aqui, depois que nós se recuperamos e viemos, eu pude sentir o Espírito Santo agindo. E é tão bom, irmãos, eu confesso que é tão bom. Eu posso dizer até de repente para quem está assistindo, se não teve essa experiência que eu e você estamos tendo hoje aqui na Igreja Árvore da Aliança, que busca essa experiência, porque essa mesma experiência que eu estou falando hoje aqui, que é da gente deixar o Espírito Santo agir em nossa vida, tomar conta, que a gente deixa o nosso eu de lado e só o Espírito Santo nos use, é a mesma experiência que os discípulos tiveram de Pentecostes. Aleluia! Que glória falou. É a mesma experiência. E isso é tão bom porque, além de nós sentir o poder do Espírito Santo em nossa vida, ele nos renova. Não pense você que tem dias que nós não estamos de repente mais fraco que o outro, ou de repente até meio querendo desanimar. E essa experiência que nós temos aqui hoje, ela nos ajuda, que quando a gente pensa em desanimar, o Espírito Santo vem, toca em nós como se fosse uma brasa viva e nos levanta novamente. E a gente sente isso até quando chora. E eu confesso para os irmãos que, tipo assim, muitas vezes eu era teimoso. Até de repente foi por isso que Deus colocou minha esposa maior do que eu para me puxar a orelha e olhar de cima, sabe? Porque muitas vezes quando ela me chamava atenção, né, e tinha que olhar para cima, assim, eu aceitava, né? Melhor aceitar do que apanhar, mas eu aceitava, porque eu sabia que era Deus usando ela para me corrigir em algo que eu não estava percebendo que eu era falho. Seria teimosia, seria muitas vezes querer ler a Bíblia somente em dia de culto, orar somente em dia de culto. E muitas vezes nós temos não que ser saindo do estudo, mas se dizer isso, muitas vezes nós temos um defeito, irmãos, eu digo isso por mim mesmo, que a gente vem, ora na igreja, meia hora, vai para casa, o culto é na sexta, e aí você tem, por exemplo, o culto domingo, não, está suficiente, eu orei meia hora, já está suficiente para sexta, sábado e domingo, vou voltar só a orar só na igreja. Não, nós temos que orar todo dia, a todo momento. Buscar a Deus todo momento. Muitas vezes, irmãos, eu tinha um defeito que, isso eu vou até falar, a minha Bíblia, ela saía do carro para mim vir na igreja, e da igreja ficava dentro do carro. Eu não levava para dentro de casa. E isso Deus começou a falar comigo. Eu pensei, mas por que eu pego a Bíblia só para vir do carro para a igreja, fazer de conta que eu sou um crente que tem a Bíblia como companheiro, que lê a Bíblia, sendo que Deus vê que realmente não é isso. E aí, quando Deus começou a controlar isso em mim, muitas vezes eu esqueci a Bíblia e falava para a Ju assim, meu Deus, deixei minha Bíblia no carro. E eu comecei a sentir falta dela. E eu creio que sentir falta da Bíblia, da palavra de Deus, é porque ela é a boca da escola conosco. É a mesma coisa que muitas vezes
o pastor estiver falando comigo, Deus usando ele, e eu simplesmente pegar e ignorar ele e sair. É a mesma coisa. Deus está aqui falando comigo, a palavra dele, dentro do carro ou no culto, e eu chego no carro, deixo ela jogada no carro como se fosse um livro qualquer. E sabe o que? Não, ela não é um livro qualquer. Ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do reino. Através dela nós conhecemos o reino. Nós estamos estudando essa revistinha e pode notar que no decorrer de cada parágrafo tem um versículo que vai de acordo com o que estamos lendo. Porque realmente toda palavra, todo ensinamento que Deus nos dá, ele é fundamentado na Bíblia. Ele é fundamentado na palavra de Deus. Nada vem, por exemplo, vem do Gilson ou vem do autor. Por mais que muitas vezes, talvez, nós temos nossas falhas, até de repente não falar, não se pronunciar, talvez até alguma coisa que nos prenda. Mas mesmo assim, a Bíblia ela continua sendo o nosso manual e a palavra de Deus falando conosco. E tem muitas pessoas que muitas vezes pedem para Deus capacitar, usar, dar entendimento. Muitas vezes eu pedia para Deus entendimento, mas eu não lia a Bíblia. Eu dizia para Deus, muitas vezes olhava um pregador que citava a Bíblia de cor, versículo de cor, tinha palavras, tem palavras que tipo assim, se pegar um assunto, vai fazendo vigília, e eu dizia, eu quero ser igual ao pregador, eu quero ter a mesma sabedoria, mas eu não abria a Bíblia. E aí eu quero crer que Deus olhava e dizia assim, a sabedoria está na tua frente, eu te apresento ela todos os dias e você deixa ela de lado. Deus. Eu tento te capacitar, mas você não enxerga que para você se capacitar, para você aprender mais de mim, você tem que falar comigo. Você tem que entender mais de mim. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Isso é uma falha que eu tinha, muitas vezes eu me corrigindo. Hoje não, hoje graças a Deus, eu pego a minha Bíblia, eu levo, largo ela na mesa. E muitas vezes, irmão, a gente estudar não é fácil. Quem prega, os irmãos que pregam, sabe que muitas vezes a gente vai estudar algo para falar até uma ministração, uma saudação, e muitas vezes surge um atrapalho. Como surge às vezes em casa. E mesmo assim, muitas vezes eu até largo a Bíblia, meio bravinho, eu sou baixinho, metidinho, e largo a bravinha e saio bravo, mas depois eu volto a ler. Volto lá, tento buscar de novo, peço perdão para Deus, porque eu sei que quando eu abro a Bíblia, eu encontro algo que falta em mim. Se você abrir a Bíblia, seja o problema que você esteja passando, você pode perceber, se você abrir a Bíblia e buscar em Deus uma direção, na Bíblia você encontra. Seja para depressão, seja para desânimo, seja para cansaço, seja talvez no relacionamento da gente muitas vezes está desgastado, encontra ali também. Muitas vezes quando você talvez vê algo na igreja que você pensa, não, mas isso não está certo. Aonde você encontra a resposta para isso? Na Bíblia. É aquilo que eu falei. Na Bíblia eu encontrei muitas coisas que eu fazia errado. E Deus veio corrigindo. Então, voltando para agora seria o tópico 3, irmãos. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Os irmãos me ajudem, não vai perder. É o 3? Tá. Então a igreja e a mensagem do reino de Deus seria pregar o reino de Deus e a importante missão da igreja. Então, Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, ele recordou que pregou a eles o reino de Deus quando já prisioneiro em Roma. Então vemos Paulo pregando o reino de Deus aos novos da fé que eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus, ela é a mensagem de esperança feita àquele que ama. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. E essa missão só é executada quando a igreja local, por exemplo nós aqui, ela possui uma visão do reino. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus
sabe o que o reino de Deus é e o que importância ele tem. Então, quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então, a esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é desse mundo. E é aquilo que eu falei a respeito da nossa igreja aqui, que é pregar o reino de Deus, pregar a salvação. Graças a Deus, nós entregamos um ministério a qual não só no nome leva a presença de Deus, mas aqui a gente sabe que a presença de Deus habita. Glória a Deus. Aliança já representa a presença do Senhor. E aqui não só representa como nós sentimos a presença de Deus. Glória a Deus. E aqui, pelo que a revista nos mostra, nós sentindo a presença do Senhor, a mesma coisa de sentir o reino de Deus. É como fazer parte do reino de Deus. Então, que todos nós, tipo assim, todos os dias, possamos nos olhar e ver se realmente a nossa vida está de acordo com o que o reino de Deus, com o que o reino de Deus prega, com o que o Jesus fala, qual é a missão da igreja. Porque pastor, pastora, eles não conseguem fazer a missão sozinhos se nós não se colocar ao lado deles. É como a pastora falou, essa igreja tem diferencial. Ontem, irmãos, na oração a gente já pode sentir. Claro que eu não estou condenando quem não tem nessa oração. A gente sabe que tem seus motivos, temos talvez alguns imprevistos, mas quando a gente vê a igreja buscando a Deus de oração, buscando o reino de Deus, a gente pode perceber que o ambiente muda. É Deus. É um povo todo, é uma igreja, é um conjunto, é um corpo só, buscando o mesmo Deus, o mesmo reino, fazendo com que a palavra de Deus se propague através das nossas orações, através das pregações e, o mais importante, através das nossas atitudes. Quantos de nós muitas vezes olhamos com pessoa que diz que é evangélico, que é crente, e muitas a gente vê aquele brilho, a gente diz, olha, a gente viu o brilho de Deus naquela pessoa. É porque com certeza essa pessoa busca muito a Deus. Ora, talvez o tanto que a gente ora, talvez ser uma igreja que, como nós aqui, busca incansavelmente Deus em oração. Porque sabemos que quando a igreja para de orar, e como eu disse aqui, a igreja aos poucos vai se desviando do caminho, vai se perdendo, vai perdendo aquela essência. Pode perceber que teve muitas igrejas que começaram como a nossa pentecostal, buscando a Deus, e hoje a gente vê uma igreja morna. Eu me batizei, eu tinha 14 anos. Então, eu lembro que quando eu batizei, a igreja que eu batizei, eu lembro que eu via pessoas falando em línguas, eu via pessoas glorificando a Deus alto, buscando a Deus. Era oração de manhã, oração de tarde. O pastor que ia evangelizar minha mãe também, que nós congregava, era oração direta, a gente sentia, e aos poucos a gente foi vendo que isso foi se perdendo, foi se distanciando. Aquela essência que o Espírito Santo dava foi se distanciando, e hoje se torna uma igreja fria. Eu percebo uma igreja fria. Teve uma vez que foi uma das últimas vezes que eu e minha irmã decidimos ir na igreja, e aí eu me recordo bem, irmãos, que a gente não ouvia um glória, não viu glória. E aquele dia, o peso espírito debaixo da Júlia baixou e eu dormi na igreja. Eu dormi. E eu lembro que a minha irmã, quando me acordar, ela teve aquele cuidado para dar só uma chacoalhadinha. Acho que ela jogou da cadeira. E eu acordei assustado, e o povo do lado parou para me olhar. E eu passei uma vergonha terrível e me culpei, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu dormi na palavra. E aí, várias pessoas vieram falar para mim e disseram assim, meu Deus, a gente vai nessa igreja não sendo mais Deus, né, Jesus?
respondeu para ele, realmente, você percebe, irmãos, quando a igreja começa a perder a essência. E foi o que aconteceu, sabe? Então, o que esse tópico quer dizer, irmãos, é que a igreja ela tem um papel fundamental dentro do reino de Deus, que é pregar sobre o reino, espalhar o evangelho, que é o reino de Deus. Então a gente vê ali que diz que Paulo sempre pregou e ensinou sobre o reino de Deus. Até mesmo preso, Paulo não deixou de pregar. Ele não deixou de falar de Deus. Até mesmo perseguido, a gente vê que Paulo não deixou de pregar. Então, os planos de Deus e da salvação continuaram na vida de Paulo. Aleluia. Mesmo preso. Mesmo muitas vezes sendo caluniado. Então, quando a igreja ela compreende essa visão do reino de Deus, que se concentra na proclamação do Evangelho, essa mensagem ela se transforma em uma mensagem espiritual de reconciliação, de redenção, uma mensagem a qual a gente tem a compreensão do reino de Deus. E quando a mensagem ela não é de acordo com o reino de Deus, ela é uma mensagem distorcida, a igreja vai se desviando do foco, do caminho. Aquela missão que ela tinha já não é mais a mesma missão. Então, tipo assim, se os caminhos da igreja, se o foco da igreja não for alinhado com essa essência que eu falei, a igreja não tem como seguir bem. E hoje nós somos alinhados, além de ser alicerçados pelo Espírito Santo, nós somos alinhados nessa essência do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a gente, quando vem aqui, quando coloca o pé dentro da igreja, a gente sente Deus. A gente tem a noção que Deus já está aqui nos aguardando. É como aquele culto de missão, se não me engano, não sei se o pastor me falou, que no outro dia veio aqui e sentiu ainda aquela presença. Porque a presença de Deus, ela não se afasta, ela continua. Aleluia. A presença do Senhor, aonde a gente busca, ela continua. E é por isso que mesmo que muitas vezes a gente tem um culto na sexta e quando vem aqui no domingo, a gente ainda sente aquela presença. O Espírito Santo ainda continua dentro da igreja, como a essência, como o foco da mensagem. Então a gente diz, irmão, que é crucial a igreja ter essa compreensão do reino de Deus e permanecer fiel e buscando a missão e a transformação espiritual e a luz da soberania do propósito divino. Então, irmãos, eu quero concluir aqui que o reino de Deus ele existe desde o início, antes mesmo da igreja de fato existir, mas eu entendo que a igreja ela é como se fosse um veículo, o instrumento atual do reino de Deus. Hoje nós fazemos parte desse instrumento, desse veículo onde é propagada a mensagem. É como um veículo de rádio que promove a mensagem, propaga a mensagem. Nós a mesma coisa, nós estamos propagando a mensagem de Cristo. Glória a Deus. Então, o reino de Deus ele vai englobar e unir todos os crentes no futuro próximo e até mesmo os crentes passados que hoje dormem em Cristo, os presentes que nós hoje e aqueles que ainda talvez vão se tornar crentes, se assim Deus faz o povo antes, nós todos vamos se tornar um povo só, fazendo parte de somente um reino, o reino de Deus. Então aqueles que ainda vão declarar a fé em Cristo também são chamados de filhos de Deus. Então a gente vê, irmãos, que em João 18:36 Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse versículo eu achei lindo porque Jesus mostrou que se o reino dele realmente fosse como os judeus esperavam desse mundo, os servos deles, aqueles que seguiam a Cristo, como o povo dele, o povo de Israel, pelejariam para que quando Jesus foi entregue para ser crucificado, para que ele não fosse. Mas se Jesus permitiu ser crucificado, é porque desde o início ele propagou que o reino dele não era aqui, o reino dele era os céus. Que ele não pertencia ao reino do mundo, como era o rei daquela época de Roma, ele pertencia ao reino dos céus, o único rei, Deus, que é soberano e está acima de todas as coisas, a qual ele mostrou que não perdeu o controle desde o início.
mesmo Jesus sendo crucificado. Até dava a entender que Deus perdeu o controle e seu filho foi preso, crucificado, mas não. Desde Isaías já falava sobre isso, de como o Messias seria entregue. Então nós fazemos parte desse reino, o reino ao qual Deus deu a missão para mim e para você de propagar, e não deixar esse reino esfriar, parar. Nós na igreja, num local, num todo só, se a gente se unirmos, essa mensagem vai muito além. É como eu disse antes, uma pessoa sozinha não tem como fazer muita coisa, é fácil, mas quando a gente se une num todo, num total, com certeza que a nossa força redobra. Glória a Deus. A nossa força fica maior, a mensagem fica maior, aonde cada um auxilia o outro no que pode. Muitas vezes eu tenho uma ideia, Ju tem outra, e a gente começa a conversar, e as nossas ideias muitas vezes elas se unem, a gente sabe que é um propósito. Assim é você com o seu irmão do lado, com talvez seu familiar, seu esposo, sua esposa. É a mesma coisa. Quando dois pensamentos se unem, os nossos pensamentos em Cristo, você pode ter certeza que você faz muita coisa para Deus. Ainda que muitas vezes a gente vê que é pouco, nós devemos fazer muito mais a Deus. Mas eu digo assim, não todos, se nós se unir a mensagem do Senhor, com certeza vai se propagar ainda mais do que eles que merecem. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou ler os nossos 3 para terminar, que seria o reino de Deus. Ele é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Aí, irmãos, a conclusão que está na revistinha, que é diferente do que eu coloquei aqui, ela fala assim, ó: nesta lição nós aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela, mas todavia a igreja ela é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus em sua plenitude, ou na sua manifestação final, ela incluirá todos os crentes que professaram e ainda professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, as perguntas aqui, irmãos, fala assim, ó, a primeira: qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus? E o que as Escrituras revelam? Então, revela a universalidade. A segunda pergunta seria: o que o Antigo Testamento revela quanto ao reino de Deus em relação a Israel? Seria como expliquei para os irmãos, o Antigo Pacto. Então, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele. Então, Deus escolheu o povo de Israel para reinar sobre ele, né? E através dele. E a terceira pergunta nos fala: qual é o aspecto importante destacado na lição a respeito da identidade do reino de Deus? Seria a realidade presente. O reino de Deus hoje é presente em nosso meio. E a quarta pergunta, irmãos: além da dimensão presente do reino de Deus, qual seria a outra dimensão abordada na lição? O reino, daí fala assim: o reino de Deus também possui uma dimensão futura, que é aquilo que eu falei. Talvez pessoas que futuramente se tornarão servos e servos de Deus, escolherão, no caso, aceitarão a Jesus como Salvador. Pessoas que talvez, muitas vezes, a gente não viu ainda, mas que futuramente, talvez, daqui 1 mês, 2 meses, vai chegar aqui e vai ter aquela pergunta especial: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E a gente vê que essa pessoa aceitou. Esses são os futuros. Glória a Deus. A última pergunta: explica a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Aí essa pergunta, irmãos, é respondida assim, ó: a igreja ela faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, tanto na antiga como na nova aliança. Nós somos parte de um povo só e o mesmo reino. Aleluia. Então, seria isso, irmãos. Os irmãos me perdoem algum erro, talvez algo que eu disse para os irmãos não entenderam, mas eu creio que o que eu consegui passar para os irmãos seria que nós fazemos parte desse reino.
A igreja, a nossa igreja faz parte desse reino. Fizemos parte da nova aliança. Somos co-herdeiros de Cristo. No mesmo reino, no mesmo propósito, né, irmãos? Diga que eu coloco de pé, então, irmãos. Aleluia, Jesus. E vamos dirigir a Deus uma oração. Hoje nós temos oração. Eu calculei que eu queria terminar em torno de 9 horas e deu certo. Falei bastante, mas deu certo. Então, quero agradecer aos irmãos que estão aqui comigo essa noite, que estão buscando aprender mais de Deus, como eu também busco. E quando eu estou em casa, quando eu leio algo que eu, na revistinha, eu mostro a Ju assim, nossa Ju, eu estou aprendendo tanto estudando essa revistinha. Então, e eu sinto, irmãos, que ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu creio que talvez os irmãos não peguem tudo que eu falo, mas aquilo que Deus quer que vocês aprendam, eu tenho certeza que Deus conta sobre vocês. Né? Glória a Deus. E eu creio que nós, como povo, irmãos, reunido, um povo unido em Cristo, nós vamos vencer qualquer luta. Eu vejo muitas vezes pessoas que se levantam muitas vezes contra nós mesmos, ou contra a igreja. Eu já recebi comentário que eu não paro mais em casa, que agora eu sou perto da igreja, e aí eu cheguei a responder, eu falei bem assim, se soubesse o quanto eu estou buscando essas pessoas que muitas vezes me questionam, e eu fui questionado, disseram assim, não tenho mais em casa, não tenho mais que ver, porque você quer ir na igreja, só na igreja, e eu digo, é o melhor lugar. Deus. Glória a Deus. E quando eu venho aqui, eu tenho certeza que os irmãos também buscam por pessoas que talvez questionam vocês, por que vocês vêm tanto na igreja? Chegando na tua casa, tu nunca tá. Verdade. A mãe nunca Vai vai na igreja casa. que você viver, vai no culto para você viver. Melhor Lá em lugar casa para é saber até de difícil. comer. A mãe não para em casa mais. E eu digo que esse é o melhor encontro, irmãos. É Glória melhor a que a gente Deus. se encontrar lá no Glória a Deus. Santo, beber o Coca-Cola, que é o melhor encontro. Deus. Porque aqui nós se unimos num propósito só. Glória a Talvez Deus. às vezes a gente se encontra em lugares e começa a falar vários assuntos aleatórios. Mas aqui, mesmo depois da oração, né? Ficamos conversando só sobre as coisas de Deus, os planos que Deus. a gente tem até para os jovens, o Felipe tem para os jovens. Eu ainda falei para o Felipe que eu puxo muito a orelha do Vitor, que eu ainda falei para ele assim, não espere só o líder fazer tudo. O jovem que está aqui hoje, desde uma menina, tem que fazer a parte. O jovem que está aqui hoje não pode esperar que somente o líder, ou somente o pastor e a pastora peguem no colo e levem aqui. Não. Tem que fazer a parte. Tem que buscar Deus. Porque cabe a nós buscar. E mesmo jovem, a minha menina, ela, mesmo com 10 anos, ela entende. Por mais que teve vários cultos que ela dormia, mas ela entende. Se eu for perguntar para ela, ela entende. E eu falo para ela, falo para o meu piá, a buscar mais em Deus, sobre deixar Deus agir. E só assim, irmãos, só assim, nós se unindo, buscando mais a Deus, só assim a gente vai vencer qualquer luta que se levante contra a igreja ou talvez contra nós individual. Porque assim nós somos blindados. E não pense, não pense você, o inimigo está tranquilo lá fora. Não. O inimigo, eu quero crer, eu creio que é Deus que fala isso. Ele deve ter uma raiva da igreja, do total árvore da aliança, porque ele escuta as nossas orações. Ele ouve que aqui a gente vem e busca e bate de frente com ele. Talvez tem pessoas que o inimigo esteja tentando atingir lá fora, que através das nossas orações, Deus não permite. E aí ele fica com raiva. E aí é que nós temos que buscar mais ainda para que ele não vença nós, para que ele não venha ter êxito. Deus pode até permitir que ele, como fez com Jó, que ele toque um pouquinho em nós. Mas para o inimigo perceber que quando ele tocar um pouquinho em nós, o irmão se levanta do lado e começa a orar por você. O outro irmão se levanta do lado e começa a orar por você. Começa como se nós estivéssemos pegando a mão do outro e nos levantando. É por
pregou sobre Moisés, se não me engano, que foi levantar os braços. E quando levantava os braços, o povo vencia. Assim é eu e você. Quando a gente levanta a nossa voz a Deus em oração e levanta os nossos braços clamando a Deus, pode o irmão do teu lado estar fraquinho, pode até o Deus estar fraquinho, você ajuda o Deus para se levantar. Amém, Jesus. Talvez ele possa fazer isso, irmãos. Feche os teus olhos, orando a Deus. Senhor, soberano Deus, primeiro quero te agradecer, meu Pai, pelos teus filhos aqui essa noite, que vieram buscar entender mais a tua palavra, Pai querido. Eu peço, meu Pai, que venha abrir os nossos corações e a nossa mente, para que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações e para que a nossa mente possa entender mais ainda os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós possamos compreender, Senhor, qual o propósito de cada um nessa noite, Senhor. Que nós possamos nos colocar de pé, Senhor, diante de Ti e dizer que nós servimos a um Deus que pode tudo, a um Deus que tem controle da nossa vida, a um Deus que pode tirar, que pode colocar, que pode matar, que pode ressuscitar, mas um Deus que não perde o controle, é um Deus que tem o controle total sobre essa igreja a qual nós pertencemos, a qual nós pregamos. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa igreja ainda vai viver muitos e muitos milagres e maravilhas. E essa igreja, meu Pai, a qual está sendo reconhecida, meu Pai, por aí afora, ainda vai viver mais milagres e maravilhas, porque o Espírito Santo aqui comanda e capacita cada um aqui, Senhor. Guarda cada servo teu, meu Pai, nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor. Abençoa a família de cada um, Senhor. E aqueles que porventura não puderam vir até aqui, Senhor, que eu posso, meu Pai, abençoar ainda mais, meu Pai, que no próximo mundo tem sido essas pessoas estejam aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Pai, continua conosco,